Caixa Seguridade caiu nos últimos 5 dias 5,4% e bateu a marca aí abaixo dos R$14 que tanta gente fala. Será que realmente vale a pena a gente comprar Caixa Seguridade agora, que está abaixo dos R$14? Hoje eu vou te mostrar se eu, Léo, faria um aporte na Caixa Seguridade quando ela caiu agora abaixo de R$14. A gente sempre tem preços onde as empresas começam a ficar mais atrativas. Afinal, quando você traça preço teto e define uma margem de segurança, você sempre vai ficar esperando aquela empresa que não está no momento de comprar cair abaixo do preço. E quando ela cai abaixo do preço, você tem uma decisão para tomar. A primeira decisão é: compro ou não compro essa empresa? Segunda decisão é: ela é a melhor empresa do momento para comprar? Porque se ela caiu, será que as outras não caíram também? E a gente vai fazer essa comparação aqui hoje entre Caixa Seguridade e BB Seguridade, que são as duas maiores seguradoras. Afinal, BB Seguridade também caiu aí 3,94%. Porém, se a gente pega aqui desde o topo da BB Seguridade até hoje, ela caiu 21%. E quando a gente faz isso com Caixa Seguridade, desde o topo do ano até hoje caiu 18%. Então perceba que a BB Seguridade caiu um pouquinho mais. A gente precisa ver se a BB Seguridade está em maior oportunidade que a Caixa Seguridade ou se realmente a faixa dos R$13, R$13,50 na Caixa Seguridade é muito atrativa. Então vamos primeiro para os indicadores aqui da Caixa Seguridade. Afinal, já li o relatório trimestral do primeiro trimestre junto com você de Caixa Seguridade. Eu vou passar aqui por alguns pontos muito importantes, mas eu preciso te mostrar que a Caixa Seguridade sim tem um PL mais carinho, né? Um PL de 10,3. Isso é um PL mais carinho. Não necessariamente significa que isso aqui é ruim, se você prevê crescimento grandioso na empresa. Se você prevê um crescimento da empresa, é óbvio que as outras pessoas estão prevendo também e estão adiantando a sua posição. De nada adianta você achar que Caixa Seguridade vai bater R$20 daqui 2 anos, não compra agora que está a 13. Você vai esperar ela aumentar o lucro a ponto de valer R$20? Se você esperar isso, meu amigo, eu sinto muito te dizer, mas você não vai conseguir comprar ela barata. Então você tem que se posicionar agora. Não é só você que pensa assim, todo mundo pensa assim, e por isso que eles começando a se posicionar agora, o mercado como todo começando a se posicionar agora, levanta o preço da ação. Então empresas que têm essa especulação do mercado de crescimento, elas tendem a ter um PL mais alto. Por que você acha que a VEG tem um PL de 26? É porque ela tem lucro para ter um PL de 26? Não, é pela perspectiva de crescimento da empresa no decorrer do longo prazo. Isso faz com que a empresa, quando a gente compara o lucro que ela tem atualmente com o preço dela, fica muito elevado, tá? Então não necessariamente isso aqui é uma coisa ruim, depende de você achar ou não que a Caixa Seguridade vai continuar crescendo como ela começou crescendo lá desde o seu IPO. Se ela continuar crescendo igual ela crescia lá desde o seu IPO, aí sim a gente pode esperar até um PL maior do que 10, porque o crescimento foi absurdo. Se a gente olha aqui, o crescimento de lucro da empresa foi na média dos 17% dos últimos 5 anos. Isso aqui é um crescimento de lucro absurdo. O ROI tá na casa dos 28%, que é um ROI muito alto também. Aqui você tem que tomar cuidado para você não ser enganado. Por quê? Preste atenção. Ó, vou entrar aqui no Caixa Seguridade, RI, vou lá em Central de Resultados, e na parte Central de Resultados da própria empresa, eu vou baixar aqui a apresentação de resultados do primeiro trimestre, e aí agora eu vou... Aí complica um pouquinho, né? Olha lá, não foi possível baixar esse arquivo. Como assim, Caixa de Seguridade? Vamos lá, me ajuda. Vai. Vamos pro release, então, se não deu para baixar a apresentação. Mas perceba, aqui e o release tem as mesmas informações mais completas do que a apresentação. Perceba, aqui a gente tem, ó, um ROI de 58%. 58% de ROI. Léo, como que eu sei qual que é o verdadeiro, né? Se é aqui o do investidor 10 ou se é esse aqui do relatório. Bom, você tem que entender o que o relatório tá querendo te dizer. Esse 58,6% ele não é falso. Só que ele está olhando um período específico. Então a gente precisa ver, caso você queira ver realmente o retorno on equity, que é o ROI, é o lucro líquido que você vai ter esperado no ano, dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Então o que eu preciso? Eu preciso saber o quanto que ela vai ganhar no ano. E aqui a gente já faz uma continha de padaria bem básica, só para que você entenda, tá? A gente teve 1 bilhão de lucro no primeiro trimestre de 2025. 1 bilhão. Então se a gente só fazer uma continha de padaria, sem perspectiva de melhora ou de piora da empresa, como se ela fosse continuar do mesmo jeito que ela estava no primeiro trimestre de 2025. Uma empresa, quando ela é dominante em algum mercado, ela, se não fizer nenhuma merda no mercado, na empresa, ou se a macroeconomia não estiver ruindo, a empresa ela consegue manter pelo menos os mesmos resultados. Então quando a gente fala aqui que a Caixa Seguridade teve 1 bilhão de lucro no primeiro trimestre, a gente pode projetar 4 bilhões de lucro até o final do ano. É óbvio que lá no segundo semestre a gente tem historicamente resultados melhores das seguradoras, principalmente no finalzinho do ano. Mas eu não vou projetar aqui que vai ter essa melhora de resultado, tá? Vai ser só 4 bilhões mesmo de resultado. Então se a gente tem 4 bilhões de lucro líquido, eu preciso, para calcular o ROI, eu preciso return, que a gente já calculou, que é o lucro líquido, on
não equity, que é o patrimônio líquido. Onde que eu acho patrimônio líquido? Eu vou te ensinar um hack, e aqui você nunca mais vai esquecer, ó. Tá vendo que o documento tem 136 páginas? Quando a gente quer ver DRE, balanço patrimonial, esses são anexos que ficam lá no finalzinho. Mas mesmo que você não lembre disso, quando você estiver analisando, você aperta um Ctrl F, ó, e digita lá, ó, patrimônio líquido da empresa. Não achou nenhum. Aí é palhaçada. E aí você vai passando, ó, achei aqui patrimônio líquido, você vai passando até chegar lá na parte do balanço patrimonial. Aqui a gente consegue ver, ó, o balanço patrimonial, ó, análise patrimonial, o balanço patrimonial da empresa, e aqui você consegue ver, ó, patrimônio líquido da empresa, 12,5 bi. O retorno on equity é o quê? Você já aprendeu uma coisa nova aqui agora, então eu te peço, por favor, que caso você tenha aprendido, você deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque assim você me motiva a fazer vídeos cada vez mais completos, mais profundos, pra você aprender essas coisinhas, né, esses detalhes que pouca gente te ensina. Então aqui, ó, o ROI nada mais é do que o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, perfeito? Quanto maior o ROI, melhor, porque isso significa que eu tenho mais lucro líquido referente ao patrimônio líquido. O lucro líquido que a gente calculou, projetivo, é de 4 bi, e o patrimônio líquido lá tá 12,5. Então se a gente pegar 4 dividido por 12,5, vai dar um ROI aí aproximado de 32%, tá? 32%, ROI projetivo. Então, a não ser que a empresa cresça pra caramba o lucro no decorrer do segundo, terceiro, quarto trimestre, você pode ter certeza que eu vou ler junto com vocês aqui o resultado do segundo trimestre de 2025, que tá em breve, vai sair, a menos que ela aumente muito o lucro, o ROI vai ficar mais ou menos nessa base aqui dos 28 mesmo, tá? Não vai ficar lá naquela base dos 58 não, como é dito aqui, né? Beleza, dito isso, eu preciso te dar uma informação muito relevante sobre a Caixa de Seguridade, que inclusive já falei algumas vezes, mas para você conseguir prosseguir com o raciocínio lógico aqui dentro desse vídeo. A Caixa de Seguridade, ela é uma holding de seguros e ela trabalha coladinha com o Banco Caixa, né? Com o famosão, aquele que tem agência em todo lugar. Realmente, a Caixa é muito grande e a Caixa de Seguridade usa do palanque de vendas da Caixa para poder vender os seus seguros. E perceba, qual que é os financiamentos que você mais lembra quando a gente fala de Caixa? Até a própria logo da Caixa tem uma casa, né? Engraçado. É minha casa, minha vida. Porque realmente ali tem subsídio. Então você consegue fazer financiamentos muito mais baratos do que você faria em outros bancos. Logo, toda a massa populacional, quando vai financiar uma casa aí na média de 300 até 500 mil, vai lá no Banco Caixa e aí a Caixa faz esses financiamentos. Obrigatoriamente, agora aqui você vai entender como que a Caixa de Seguridade é tão segura. Obrigatoriamente, todo financiamento para construção de casa, todo financiamento habitacional precisa, obrigatoriamente, de um seguro habitacional. Quem está contratando lá o financiamento para poder construir sua casa, comprar sua casa, ela pode sim buscar seguros habitacionais em qualquer lugar. Só que a Caixa de Seguridade já tá lá, facilidade, às vezes até mais barato mesmo, porque a dominância da Caixa de Seguridade é muito grande. Hoje, se a gente pega todo o seguro habitacional que existe no Brasil, 60% é da Caixa de Seguridade, ou seja, dominância de market share. Isso é muito importante, isso mostra pra gente que a empresa, ela é realmente muito competitiva nesse setor, é muito competitiva, e se ela é muito competitiva, poucas vezes na história você viu uma empresa que tem uma dominância de market share ser superada por outra que começou e iniciou desde lá do princípio. Por quê? Essas empresas que têm dominância, sempre quando elas veem outras empresas chegando no mercado, elas têm muita margem para poder forçar a outra empresa passar por dificuldades. E como essa empresa aqui já é muito grande, isso vai ser temporário para ela, mas para quem está começando vai causar realmente ali uma competitividade desleal. Ou seja, você investir em empresas que têm dominâncias de market share, isso é muito seguro e perene para você. Ou seja, de novo, a Caixa de Seguridade realmente é um negocinho que paga dividendo como se fosse um reloginho. Não é ruim. Léo, por que você não tem na carteira? Você vai entender aqui agora. Ó, se a gente olha aqui a parte de seguro habitacional, perceba, é o que destaca ali dentro da empresa. Quase 1 bilhão de prêmios emitidos só no habitacional. Depois vem o residencial, que aí é um seguro diferente. O habitacional é esse aí do financiamento. O residencial é seguro de casa mesmo. Por exemplo, eu contrato um seguro aqui para onde eu moro. Aí, sei lá, quebrou a porta aqui, rebentou, a pilastra começou a ceder. Eu tenho esse seguro para poder acionar e a empresa vem aqui e paga o seguro para poder fazer a manutenção do apartamento. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você é um cara que paga seguro residencial. Quero ver aí quantas pessoas que assistem esse vídeo
vídeo, pagam um seguro residencial, né? Poucas pessoas fazem isso. Aí tem aqui as previdências, temos aqui os seguros de assistência. Os seguros de assistência são todos esses seguros mais básicos aí, que realmente é o que a gente mais tem ligação, né? Você que tem um carro, você que tem um celular, hoje você consegue fazer seguro até de celular. Isso tudo é seguro de assistência. E aqui ainda tem um pezinho no consórcio e um pouquinho de capitalização. Então você consegue ver aqui que a Caixa de Seguridade, ela tem várias frentes, mas a frente mais decisiva realmente é o habitacional. Inclusive aqui a gente precisa discutir sobre um ponto que necessariamente é importante, afinal eu falei para você que um PL de 10 ele é caro, mas se você espera da empresa um crescimento, teoricamente você pode sim pagar um PL 10, porque como a empresa vai crescer, você vai ter futuramente um PL mais baixo. Hoje, preste atenção, se a gente pegar aqui o valor da Caixa Seguridade no dia de hoje, olha só, valor de mercado, 41 bilhões, e a gente projetou um lucro de 4 bi, ou seja, o PL tá maior que 10 mesmo, né? Então, até no projetivo pro final do ano, esse PL provavelmente vai ficar maior que 10, e teoricamente, se a cotação realmente for racional e seguir o lucro, pode ser que ela não cresça tanto assim quanto a maior parte das pessoas estão esperando. O que poderia fazer essa empresa crescer um pouquinho? Porque ela já chegou ali num pico, se a gente pega aqui a cotação padrão, chegou ali no pico de 16, quase 17 reais. O que a gente pode esperar de uma empresa que vende, em sua maioria, seguro habitacional? Olha só, a gente hoje tá, e aí eu preciso que você preste atenção, ó, vou até colocar a tela preta que aí você presta atenção. Hoje a gente está no momento de taxa Selic de 15%. Isso aqui é a taxa Selic hoje. Taxa Selic de 15%, acontece o que dentro do mercado imobiliário? O que você está vendo os fundos imobiliários fazerem? Você está vendo os fundos imobiliários financiando seus imóveis? Não, os fundos imobiliários, inclusive, estão usando uma técnica de subscrição para poder entregar cotas para fazer compras e comprar descontado. Mas fato é que quando a taxa está muito alta, qual que é a principal vantagem da Caixa de Seguridade? É atrelar um seguro habitacional a uma venda da Caixa. E a venda da Caixa é o financiamento para poder construir imóvel, para comprar imóvel. E quando a taxa Selic, a taxa básica de juros está muito alta, você tem diminuição dos financiamentos, porque o financiamento está muito caro. Então, você aí, você fala assim, pô, eu não vou financiar não, deixa esse dinheiro agora rendendo taxa Selic, tá rendendo pra caramba, depois quando ficar mais barato eu financio, não vou financiar agora. Ou seja, perceba, se agora a empresa está conseguindo fazer esse lucro com a taxa alta, significa dizer então que quando essa taxa cair para 10%, por exemplo, e os financiamentos ficarem mais baratos, a tendência é que aumente o número de financiamentos. E se o número de financiamentos aumentar, significa também dizer que a Caixa de Seguridade vai vender mais seguro habitacional. Ou seja, todo mundo estava esperando, e isso foi provavelmente o que provocou a alta dela até os 16 reais lá, que com a queda da taxa Selic, a gente teria uma melhor performance da Caixa de Seguridade. E sim, tanto a Caixa de Seguridade quanto todas as outras empresas vão performar melhor. A Caixa de Seguridade, ela ainda tem esse toque aí que é da necessidade de ter mais financiamentos, uma economia mais pujante para poder vender o seu seguro habitacional. Então sim, faz sentido você esperar que a empresa desempenhe melhor quando a taxa cair, mas sinto lhe informar que provavelmente essa taxa não vai cair tão cedo, muito menos para casa dos 10%. Provavelmente a gente não vai ver isso antes das próximas eleições aí, né? Acho que vai ter muita insegurança fiscal ainda no decorrer desses próximos 18 meses. Então, Léo, você tá me falando que a Caixa de Seguridade, ela é uma ótima empresa, você tá me falando que a Caixa de Seguridade tem um market share absurdo, você tá me falando então que eu posso inclusive considerar ela como uma empresa defensiva da minha carteira? Pode, porque ela performa bem tanto na taxa Selic alta quanto na taxa Selic baixa e te paga dividendos como se fosse um reloginho. Isso dilui o seu risco, aumenta o seu fluxo de caixa, aumenta a possibilidade de você aproveitar de oportunidades. Só que você tá falando que ela não vai crescer mais do mesmo jeito que ela estava crescendo. Isso é uma opinião minha, tá? Acredito realmente que ela não vai crescer mais tanto quanto ela estava crescendo antes. Ela vai atingir agora mais ou menos o crescimento ali que a BB Seguridade tem. E aí, pra gente tomar a nossa decisão então, a gente precisa comparar ela com o seu par mais próximo, que é a BB Seguridade, que também domina o market share do agronegócio. Então você olha para a Caixa de Seguridade e domina o market share habitacional. Olha para a BB Seguridade, você vê o domínio do market share do agronegócio. O Banco do Brasil tem subsídio para poder fazer empréstimos agro, e aí você tem ali já a BB Seguridade do mesmo jeito, vendendo esses seguros aí para o setor do agronegócio. A gente sabe que agora a parte habitacional está prejudicada por causa da alta taxa Selic, e a parte do agro também está muito prejudicada por conta da alta taxa Selic, logo tem muito mais inadimplência, muito mais seguro sendo ativado. Então a gente tem problemas nos dois momentos, e o problema é intrínseco de todos, não só da Caixa de Seguridade, BB Seguridade, mas de todas as empresas, porque a taxa está muito alta. As empresas precisam de um remédio que vai curar todas as empresas praticamente, né, que é uma taxa mais baixa, mas por enquanto nossa economia não permite isso. Então a gente vê aí quais são as empresas mais resilientes nesse ponto. Quando eu comparo aqui BB Seguridade com Caixa de Seguridade, perceba, a gente tem aqui BB Seguridade mais barata do que Caixa
Caixa Seguridade, quando a gente fala de PL, né? Tá pagando mais barato pelo lucro que a BB Seguridade faz do que pelo lucro da Caixa Seguridade. Isso mostra que o pessoal prevê mais crescimento em Caixa Seguridade do que em BB Seguridade. O EV/EBITDA também da BB Seguridade tá melhor do que o da Caixa Seguridade. Quando a gente olha pro ROI, a BB Seguridade também tem um ROI absurdo, absurdo mesmo. E aí a gente precisa inclusive olhar aqui para projetar crescimento, quanto que essa empresa paga de dividendo. Se a gente olha aqui os últimos pagamentos da Caixa Seguridade, ó, em 2018 era 80%, 2019 82%, 2020 90, 90, 91, 90, 91, 92. Ou seja, pelo menos 90 ali ela vem distribuindo nos últimos 5 anos, 90% de payout. Então vamos anotar isso aqui pra gente fazer nossa comparação. Vamos ver a BB Seguridade. A BB Seguridade está na média aí de 85%. Então uma distribui 90 e a outra distribui 85%. Beleza? Então eu vou até puxar aqui, ó. BB Seguridade distribui 85% de payout e a Caixa Seguridade distribui 90% de payout. Se ela distribui isso de payout, quanto que sobra dentro da empresa? O que sobra dentro da empresa é 15%, tá? O que sobra dentro da empresa é 15%. E aqui no caso da Caixa Seguridade sobra 10% de lucro para poder ela reinvestir nela mesma, para poder fazer ela crescer, desenvolver mais a parte virtual, para poder vender seguros virtuais também, como a Porto Seguro está fazendo, como a Wiz também está desenvolvendo aí, né? Então tem vários outros players do mercado que estão indo mais para essa parte digital, que ainda não é forte ali na BB Seguridade nem em Caixa Seguridade. Então, dito isso, quando a gente sabe que esse valor do lucro líquido ficará dentro da empresa, a gente agora precisa do ROI, porque se eu pego o ROI, perceba, o ROI é o retorno sobre o dinheiro que está dentro da empresa, que é o patrimônio líquido da empresa. Se eu tenho um ROI de 74% dentro de um lucro líquido que fica dentro da empresa de 15%, e no caso da Caixa Seguridade eu tenho um ROI de 28% dentro de um lucro líquido que fica dentro da empresa de 10%, qual é a empresa que você projeta mais crescimento? Pois é, a BB Seguridade teoricamente, tem de tudo para poder crescer mais do que a Caixa Seguridade, quando a gente analisa nesse parâmetro aqui. Afinal, os 10% do dinheiro que vai ficar dentro da Caixa Seguridade vai render 28%, que é o ROI da empresa. Já os 15% que vai ficar dentro da BB Seguridade, ou seja, vai ficar já mais dinheiro. E além de ficar mais dinheiro, o ROI é de 74%. Então você pode esperar, teoricamente, né, a esses indicadores, né? Lógico que você não pode olhar só para indicadores, você tem que olhar para uma tese do investimento também. Mas olhando para esses indicadores, você pode sim esperar um crescimento maior para a BB Seguridade do que para a Caixa Seguridade nesses parâmetros. E aí, para a gente finalizar o vídeo, então vamos calcular o preço teto projetivo da BB Seguridade para a gente entender se faz sentido ou não, porque aí a gente consegue comparar a nossa margem de segurança, ver o quanto de margem a gente tem. A gente viu então que o nosso lucro projetivo era de 4 bilhões, né? 4 bilhões. E aí, desses 4 bilhões, 92% vai ser feito de payout, ou seja, vamos ter um LPA de 1,33 e um DPA de 1,23, um yield projetivo de 8,97. Isso que eu tô colocando um lucro projetivo aqui de 4 bi, hein? Lembra disso, 4 bi, pode ser que venha melhor. O segundo semestre das seguradoras são melhores, principalmente na Caixa Seguridade, tá? Então aqui a gente tem, teoricamente, um preço teto de 14,43. Se baixou de 14, Léo, tô bem? Pô, hoje ela tá 13,67. Ou seja, temos uma margem de segurança aí de 6%. Léo, margem de segurança 6% é bom? A gente precisa entender o que é bom, né? Bom mesmo é só Deus, né? Até Jesus Cristo foi questionado sobre isso, né? Não poderia deixar de lapar essa nossa cabeça. Mas preste atenção. Empresas muito boas, empresas que você acredita que vai crescer pra caramba, empresas que você acredita que é muito forte, não é só você que acredita nisso. Muitas pessoas acreditam. É natural você esperar e ter menos margem de segurança em empresas que você considera muito boas. É natural, porque elas serão mais caras naturalmente. Então é difícil você exigir, por exemplo, 30% de margem de segurança na Caixa Seguridade. É difícil. Se você exigir 30% de margem de segurança na Caixa Seguridade, você só vai comprar a Caixa Seguridade quando ela tiver com um grande problema. Com um grande problema. Porque enquanto ela tiver toda certinha, igual ela tá agora, você não vai ter essa margem de segurança, né? Sinto lhe informar. É óbvio, o Décio Bazin gosta de entre 10% e 20% de margem de segurança. A gente não bateria isso aqui dentro do Décio Bazin, mas o Décio Bazin também, ele gosta de 6% de yield. Quando eu coloco aqui 6% de yield, a margem de segurança fica 49%. Eu tô exigindo aqui 8,5% de yield, porque foi o que a gente exigiu lá na BB Seguridade. Como as duas estão no mesmo setor de seguros, eu vou exigir o mesmo aqui de Caixa Seguridade. Tanto que a gente também já calculou que o preço teto da BB Seguridade, em algum outro vídeo do canal, exigia os mesmos yields, inclusive o lucro projetivo que eu projetei para a BB Seguridade. Foi um lucro projetivo muito mais pessimista do que conservador, e o payout aí de 85%, teria então um LPA de 3,75, um dividendo por ação de 3,19, um yield projetivo então de 9,42
11,97, o que nos dá uma margem de segurança maior, né? 11,38% de margem de segurança sobre o preço teto. Então, pra gente concluir, não acho Caixa Seguridade ruim ao preço de 14, já abriu margem, o que é o suficiente, porque grande parte das empresas boas, você não consegue nem abrir margem de segurança. Então, se você sempre quis investir em Caixa Seguridade e achava que ela estava muito cara, agora pode ser o momento de você começar a comprar a Caixa Seguridade, que ela entrou em margem de segurança. Sendo bem sincero, eu ainda prefiro a esses preços, eu ainda prefiro, caso eu tenha que comprar alguma empresa do seguro, do setor de seguros, eu prefiro a BB Seguridade nesse momento, que está com uma margem maior e, conforme a nossa análise aqui, teoricamente, ela vai crescer tão bem quanto a Caixa Seguridade. Não tem motivo de eu pagar mais caro pela Caixa Seguridade se eu estou projetando o mesmo lucro de crescimento, mesmo projeção de crescimento para as duas empresas. Eu prefiro a mais barata, então, que no caso seria a BB Seguridade. Eu espero que esse vídeo tenha tirado suas dúvidas sobre Caixa Seguridade ou não. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal, isso não custa nada para você e me ajuda pra caramba. Eu espero te ver amanhã. Até o próximo vídeo do canal, que será excepcional.